Então vamos lá. Sejam bem-vindos ao segundo Extramuros. É um projeto assim, que me dá uma alegria gigantesca. É um projeto de incômodo, é um projeto que dá para ver a quantidade de pessoas que tem aqui, mas como eu disse no anterior, o importante não é a quantidade, mas são as pessoas implicadas nesse processo. Então, desde já, agradeço demais por vocês estarem aqui numa quinta-feira para a gente falar sobre algo que me incomoda pra caramba, que é a gente não conseguir muito bem organizar as situações, as percepções, até os pares relacionados ao racismo e na psicanálise. E a ideia aqui é trazer uma introdução para a gente começar a conversar sobre algo. Obviamente, a gente vai falar sobre isso em vários outros espaços, outros lugares. Aqui é só uma pequena introdução, é só uma provocação, na verdade. Então, eu vou entrar num contexto histórico rapidamente, mas eu não sou um professor de história, então fiquem à vontade para falar sobre. Aliás, eu vou passar rapidamente essa questão histórica, porque senão a gente não consegue falar das organizações que se dão em relação à psicanálise. Enfim, a ideia é a gente conversar um pouco sobre esse assunto tão importante e que é preterido, muitas vezes, do discurso psicanalítico, que a gente está no Brasil. Se a gente não falar de psicanálise no Brasil e não falar sobre racismo, a gente está perdendo N formas de acolhimento do sujeito. Então, de que maneira ele chega no set, de que maneira ele se apresenta, o que Freud, na visão eurocêntrica, pode nos ensinar ou pode nos atrapalhar nessas questões. Então, eu tenho um manejo clínico muito focado numa organização social. Então, quando a gente vai para o social, a gente vai intimamente nos conectar com esse sujeito que é colocado num espaço onde, muitas vezes, o acolhimento de si, ele não é lembrado, ele não é respeitado, ele não é percebido em sua dor. Alguns diriam que é porque a gente nega esse racismo no nosso país, né? Nos Estados Unidos e em alguns outros lugares, assumiu-se a posição de lugar racista a partir de leis, etc. e tal, mas a gente fica sempre nessa não conformidade do não tem, etc. e tal. Só que quando a gente vai para a sete analítico, especificando um pouco mais, a gente tem que lidar com isso em alguns momentos. Afinal, um sujeito negro que se apresenta como analisante para nós, será que ele tem a mesma organização subjetiva? Será que ele tem a mesma organização de sofrimento? É por aí mais ou menos que a gente vai passar. E eu acho que antes de qualquer coisa, me colocar no meu lugar. Acho que é importante posicionar de onde eu falo. Eu sou branco, eu sou hétero, cis, esse é o meu lugar. A gente pensa espaço de neutralidade, mas depois que a gente vai avançando na psicanálise, a gente sabe que isso não existe muito. Ou ele é colocado num outro lugar também. Então, essa é a posição de onde eu falo, esse é o meu lugar. Caso vocês estejam em outros lugares, outros espaçamentos, outras falas, outras experiências, fiquem à vontade para compartilhar o como for, tá? Acho importante posicionar isso dentro desse sentido. Então, por que essa provocação sobre racismo e psicanálise? Por motivos óbvios. Vocês estão aqui, vocês estão na psicanálise, vocês sabem como é que é. A gente não fala sobre isso. É um assunto muito difícil de ser falado. É um assunto tão, em muitos aspectos, até tabu. Porque a gente nega isso, a gente constrói isso de uma outra maneira, a gente olha para isso de uma maneira superficial e muitas vezes a gente nega isso. Se a gente for lá para a Férix, a gente pensa se podemos ir para um lado de será que a gente não está retraumatizando os nossos analisantes a partir de uma percepção de lugar que nós tenhamos o set analítico? Então, acho que passa um pouco por aí, porque na jornada que eu desenvolvo, pelo menos, eu tenho grande dificuldade de, primeiro, encontrar pares que estejam dispostos a esse debate e entender os lugares de onde eles falam, e segundo, psicanalistas negros. Eu sinto uma falta gigantesca de pares negros que possam trazer vivências, expectativas, percepções dentro de uma organização tão elitista como a psicanálise é, e ela é colocada assim. E se a gente for um pouquinho mais além, a psicanálise quer se manter elitista. Então, valores de sessão, maneiras de objetivar o sujeito, de percepções diversas, de quanto vamos cobrar, de quanto não vamos cobrar, de quem pode participar, será que ela deve ser colocada num lugar em que tem que ter um conselho? Não, é só as pessoas que estão ali há décadas em análise podem fazer
se prestar a estudar, daí vai para escolas caríssimas, onde essas escolas vão durar 5, 6, 7 anos, daí mais não sei quantos anos de análise. Isso me incomoda pra caramba. Me incomoda pra caramba porque a gente está sofrendo. Me incomoda pra caramba porque a gente está num momento da história da humanidade que tanta coisa está acontecendo e ninguém está olhando muito bem para isso. Então, se eu ficar sempre naquele pedestal psicanalítico, constituído muitas vezes por uma base burguesa, a gente está perdido. A gente está precisando olhar para esse sujeito que não tem um acolhimento, olhar para a base e encontrar formas de escutar esse sujeito. E se a gente for simplesmente pela organização elitista da psicanálise, a gente não vai fazer isso. Então, pensando esse sujeito, será que o contexto sócio-histórico é importante para o SET? Assim, é uma pergunta que automaticamente já tem uma resposta. É inevitável. É inevitável pelo lugar onde nós estamos. A gente vai falar muito de lugar, a gente vai falar de território. É o espaço onde nós estamos inseridos. Um lugar onde foi povoado com pessoas trazidas de uma maneira extremamente violenta da sua terra natal e que tiveram que estar aqui dispostos muito a contragosto, de uma maneira extremamente violenta para eles mesmos, não só físico, mas subjetivamente, porque ser tirado de um outro lugar, ter contestado as suas bases religiosas, ter que olhar para um outro espaço como se fosse de um sujeito que o tempo todo está numa posição de poder e comando. Enfim, são essas pessoas com as quais a gente vai lidar, inclusive nós. Então, eu tento trazer aqui também uma mudança de ponto de vista. Não a gente pensar apenas no sujeito negro que ele foi sucedido, mas como a gente, como branco, não consegue internalizar esse racismo. Como a gente não consegue ter a coragem de dizer, ei, é um país racista, sim. É um país com extremas complexidades, sim. E a psicanálise não é diferente desse aspecto. Então, pensar esse sujeito também é pensar essa vivência. Mas como seriam essas vivências? Como seria essa inclusão de questões de raça na clínica? Eu acho que é uma pergunta fundamental que a gente tem que fazer. Porque cada vez mais parece que a gente se distancia daquilo. Cada vez mais, por mais que a gente ouça, a gente é incidido o tempo todo por informação, por situações, por racismo escancarado na sua cara, parece que a gente cada vez mais se distancia disso. E talvez seja porque a gente não se posiciona no lugar onde a gente deva estar. Talvez seja porque a gente não consegue encarar isso frente a frente, sabe? Olhar realmente as bases que nos constituem, as nossas famílias, as nossas gerações, a organização que se dá a partir daí. Porque a gente não consegue olhar para esse sujeito em sofrimento na clínica e pensar essa outra camada que constitui sua subjetividade. Então, hoje, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? E antes de tudo, assim, eu queria trazer isso, porque isso aqui, eu trago algumas frases que são extremamente impactantes para mim na minha vivência com a psicanálise, e essa foi uma delas. Eu não sei se vocês viram ou ouviram esse podcast do debate do Drauzio Varela com o Mano Brown, e essa frase do Mano Brown, ela meio que ressoou em mim. Existem frases que ressoam e ficam um tempo com a gente. E ele diz exatamente isso: o Brasil é racista e se desmontar o racismo, o país cai junto. A complexidade, as camadas advindas daí são gigantescas, porque ele tem 100% de razão. E talvez esse seja um dos grandes medos, essa talvez seja uma das grandes, entre aspas, sublimações coletivas que nós temos, porque talvez realmente, se a gente enfrentar isso cara a cara, se a gente admitir isso, talvez o país caia. O que isso significa? Tem tantos significados a partir daí. Então, se a gente olhar efetivamente para a questão do racismo no país, talvez realmente esse país já deixe de existir. E talvez surja uma outra coisa. Essa outra coisa a gente não tem ideia. Mas se a gente se abrir para falar sobre isso, talvez a gente vai mexer com vários aspectos da nossa própria criação e que dizem muito sobre nós. Então, tentando ordenar um pouco a organização do que a gente está falando, é uma pergunta simples até, mas quem que inventou esse racismo, né? Ele tem uma base histórica, ele tem o acontecimento histórico que vem
décadas, milênios. Existe um racismo constituinte, uma percepção, mas a maneira que nós temos na atualidade, a maneira que nós estamos falando disso, ela é um pouco mais moderna, ela é um pouco mais próxima do que a gente está vivendo. Independente disso, a gente, para a psicanálise, entender antropologicamente, entender o passado, para entender o futuro, para entender o presente e vislumbrar o futuro, é base constituinte da psicanálise. Então, se a gente for pegar lá a etimologia da palavra, tem origem no italiano razza e no latim ratio, que significam sorte, categoria ou espécie. Por que é importante a gente olhar para isso? Porque isso foi reconstruído, essa definição foi reconstruída durante o nosso desenvolvimento histórico. E ele foi reconstruído exatamente por reorganizações de poder a partir do uso da palavra. Então, uma coisa não significava algo do jeito que a gente tem hoje. Por quê? Porque tem um sentido biológico nessa Constituição. Então, a zoologia, a botânica, usava a raça para organizar e classificar espécies de animais e vegetais. Então, ela tinha um significado muito voltado para isso, para uma construção biológica. A gente não estava nem falando de subjetividade, a gente não estava falando de psicologia, a gente não estava falando sobre o que incide no sujeito, a gente nem imaginava uma questão inconsciente, por exemplo. Mas é importante que a gente olhe como as palavras elas são reestruturadas a partir de organizações de poder. E a partir de 1625, mais ou menos, o francês François Bernier usou a palavra para classificar, e aí a gente começa a pegar como essa desconstrução se dá, a diversidade humana em grupos. Então, vamos categorizar as coisas para ficar mais fácil? Vamos pegar biologicamente algumas nuances diferenciais. No caso de raça, ainda é mais complicado ainda, porque pega-se a ser apenas uma questão externa. Eu ia falar estética, mas não é, nem existia a estética da maneira que a gente pensava hoje. A gente pensar realmente o sujeito que é constituído ali na frente e vamos categorizar ele de alguma maneira. E para esse francês, François Bernier, a divisão seria europeus, aos que se juntavam os egípcios e os hindus morenos, cuja cor é apenas acidental, causada pelo fato de se exporem ao sol. Os africanos, cuja negrura é essencial. Os chineses e os japoneses com ombros largos, rosto chato, nariz achatado e pequenos olhos de porcos. Os lapões, animais infames. Já os indígenas, eles eram considerados por Bernier como próximos dos europeus. Então aí começa a se constituir uma separação do que seria o conceito de raça. A gente já começa a olhar ali uma maneira de olhar para sujeitos, percepções de pessoas, de forma diferente. Por causa da sua localização, por causa da sua cor, por causa da sua constituição física. A ideia de uma categorização a partir daí. E a gente pode olhar para trás, a questão dessa organização de povos subjugados por outros, elas atravessam questões antes dessa época. Mas nessa época começou-se a olhar isso por diferenças que poderiam colocar sujeitos em determinados lugares. Além de constituições de subjugações de poder, agora começava-se a pensar que eles eram diferentes também por outras questões. Então, o que era parecido com o que me é igual a algo, o que me é extremamente diferente em algum momento. Isso começou a ser organizado numa percepção simbólica sobre inferiores, superiores, e a gente se aproxima aí numa ideia moderna de preconceito. Então, a história mostra para a gente que foi uma constituição a partir de uma organização categórica do ser. Só que, indiferentemente disso, pensar essa organização traz o sujeito para um simbólico que é constituído não apenas no singular, mas no coletivo. Como é que eu vou observar, dentro da singularidade, dentro do coletivo, essas observações a respeito de colocar as pessoas em caixas? E mais ainda, começa-se ali a pegar nuances do que é diferente, do que me é útil, do que não me é útil, do que é violento, do que não é violento. E aí a gente começa a colocar esses grupos em determinadas caixas.
E é importante a gente perceber isso, porque raça era algo que não era necessariamente voltada para isso, apesar das categorizações e tudo mais. Enquanto prática de discriminação, o racismo existe há milênios, mas o conceito que conhecemos hoje começou a ganhar espaço a partir da expansão colonial. A Europa em si, e as teorias pseudocientíficas da época. Então, a gente começa a ganhar um corpo conhecendo o que é o racismo na atualidade a partir dessa visão de colonização em si. Então, os europeus se achando pessoas desbravadoras, conquistando o mundo, toda aquela retórica que a gente entende, toda aquela constituição histórica que a gente entende, eurocêntrica de desenvolvimento humano. Então, na história, a gente vai ver muito disso, nos filmes, a gente vai ver muito disso. Mas hoje, existem historiadores que pensam até em contar essa história de forma diferente, do jeito que efetivamente foi. Mas, independente disso, essa constituição eurocêntrica é o que a gente carrega até hoje, seja no entretenimento, seja na cultura, seja nas nossas vivências, seja na nossa casa. Então, essa visão do que era esse colonialismo, ela está em todo lugar que a gente olha. Eu sou de uma cidade chamada Mogi das Cruzes. E lá, eu até ia trazer uma foto para cá, mas achei que ia ficar um pouco demais. Mas lá a gente tem bandeirantes feitos com pedaços de metal de um artista da região. Então, quando você chega em Mogi, a primeira coisa que você vê é um bandeirante gigantesco, de, sei lá, 10 metros, recebendo as pessoas. A gente vê isso não apenas nessas esculturas. A gente vê isso no nome de rua, a gente vê isso no avassalador discurso hoje no Congresso. Então, esse posicionamento eurocêntrico está muito difundido entre nós. E fica até complexo a gente pensar que a gente consegue olhar de uma outra maneira. Principalmente porque, quando a gente pensa psicanálise, isso também não é muito organizado. Isso não é nem falado muitas vezes. Entretanto, a hierarquização de raças trouxe conceitos ideológicos com mais intensidade também com o darwinismo social. Então, aí começa-se a colocar essa constituição do singular, mas no coletivo, a partir de organizações ideológicas. Aí a gente começa a pensar numa hierarquia de possíveis raças, quem é mais forte, quem prevalece, quem não prevalece. E o darwinismo social, Darwin, ele foi importantíssimo para isso, porque essa construção que a gente faz de biologizante atravessa até a psicanálise em si. Posicionamento como ciência, tudo isso que se constitui a nossa discussão toda sobre é ciência ou não é, o cientificismo, o método científico. Mas fora tudo isso, a palavra racismo ganhou a conceituação, esse sufixo, no início do século XX, principalmente com a ascensão do fascismo e do nazismo. Então a gente começou a olhar para isso da forma que a gente conhece hoje, por causa dessas extremadas formas de violências relacionadas à guerra. Então, tudo que nos constitui como sujeito, muitas vezes vem na dor, vem no sofrimento. A gente tem que olhar para formas subjetivas a partir daí. Então, o racismo, como nós o conhecemos, ele é perceptível, ele é entendível na história a partir daí. Mas por que a gente tem que estudar racismo na relação com a psicanálise? Estudar o racismo em relação à psicanálise é fundamental para compreender as estruturas inconscientes e como elas sustentam e reproduzem os preconceitos, afetando subjetividade e relações sociais. A psicanálise permite investigar esses impactos psíquicos do racismo, como a internalização da discriminação, o trauma, os mecanismos de defesa acionados durante a alteridade, toda a construção transferencial a partir daí. A gente também tem que se colocar nessa visão. Além disso, ao questionar os discursos e as fantasias raciais, essa abordagem pode contribuir para uma reflexão crítica e uma prática clínica mais sensível às questões raciais. A dúvida que a gente coloca aí é: será que eu consigo atender uma pessoa cujo sofrimento eu não sofri? Cujo sofrimento eu não tenho a menor ideia do que se trata, a não ser visto por uma cultura mais expandida? Eu consigo abrir a minha escuta para isso, sem um conhecimento mínimo sobre o que aquele sujeito passou dentro da constituição subjetiva dele? Acho que essas são questões importantes para a gente pensar o que a gente está fazendo aqui. Porque nomear um sofrimento, talvez a partir daí começar a combatê-lo. Se a gente nomeia como racismo, a gente consegue constituir isso como uma base de estudos.
Porque a gente nunca vai sofrer no branco hétero, branco de uma maneira geral, ele nunca vai saber o que é essa incidência do racismo. De maneira alguma, a gente está num outro lugar, numa outra percepção. Só que se esse sujeito se apresenta na nossa clínica, como é que a gente faz esse acolhimento a partir dessa dor? A gente pode falar em associação livre de ideias, a gente pode falar de vários outros fenômenos que a psicanálise pode trazer, a gente pode falar de atenção flutuante, mas será que esses mecanismos, eles têm a mesma vivacidade, a mesma potência, se a gente deixar de entender o que aquele sujeito está passando, passou e vai ainda durante o tempo passar? O quanto nós estamos abertos para enfrentar isso, que é para nós, muitas vezes, é uma organização de vergonha ou de fraqueza, dependendo da pessoa. Mesmo levando para a organização pessoal das análises, será que, ou nomeando esse sofrimento e se adaptando a ele em termos de saber e de organizar testemunhos a partir disso, nos auxiliaria na clínica? E aí eu queria dizer para vocês, para a gente caminhar um pouco mais, que isso aqui que a gente está fazendo hoje, isso que eu estou fazendo hoje, ele foi muito inspirado no projeto do Emicida chamado Amarelo. Ele criou um universo transmídia, que tem um documentário, aliás, o documentário é maravilhoso, tem o show, tem a música, tem o disco em si, mas ele levou esse projeto para escolas, é uma coisa maravilhosa o que ele fez com o Projeto Amarelo. E o Projeto Amarelo, mais uma vez, pensando na cultura de uma forma expandida, a cultura tem esse valor de fazer a gente se colocar em movimento. Então, por vários outros motivos, um dos grandes motivos por eu estar organizando isso hoje, e estar indo para outros lugares falando sobre esse mesmo assunto, é porque eu fui inspirado por esse projeto, um projeto cultural. Então, a gente vai ver muito sobre o que traz o amarelo aqui no nosso encontro de hoje. Mas, assim, de uma maneira geral, professores de história que talvez estejam aí podem me corrigir, podem trazer, vamos debater sobre isso, mas eu quero só dar uma visão geral sobre o que foi essa questão da escravização aqui no país e em alguns outros lugares. Por quê? Porque a gente vai falar de coisas importantes como território, estrangeiro, imigrante, lugar. Eu estou colocando essas palavras em vermelho porque são palavras que a gente também pode organizar junto da psicanálise em si. Então, qual é esse lugar, qual é esse território? Então, de uma maneira hiper mega simples, a escravidão é um negócio assim abominável. É uma coisa assim que é difícil colocar em palavras. É algo que vai acompanhar o sujeito, seja ele o sujeito que causou esse sofrimento ou que sofreu, de alguma maneira impactado de alguma forma por ele. Porque basicamente foi tirar pessoas do seu lugar, do seu território, para torná-los estrangeiros em um outro lugar. E a partir daí, pegar aquelas pessoas que já existiam nesses outros lugares e causar certos genocídios, espalhar, causar miscigenações, mas todas numa organização de busca de poder. Então a gente não pode endeusar, a gente não pode dourar a pílula da Europa do jeito que a gente faz. Porque a gente tem que olhar de frente para isso. Eles tiraram um povo inteiro e jogaram, distribuíram por vários lugares do mundo, sem perguntar se esse povo queria que isso acontecesse. Essa organização de poder, ela é fundamental para a gente pensar o intrasubjetivo, a percepção ampla do subjetivo, o que está dentro dessa subjetividade. Porque ela não está na ordem da palavra, ela está na ordem do sentir. Então, esses sujeitos, essas pessoas foram tiradas do seu lugar e tratadas como meros animais em determinados lugares, aqui não só da América do Sul, da América do Norte, mas elas foram para outros lugares, elas foram colocadas em outros lugares sem terem pedido. Passaram por toda uma construção, uma desconstrução, questões de violência de N formas. Sendo que, no fundo, o que a gente pode observar? Que as pessoas que habitavam a América Latina, elas eram essas pessoas. Eram indígenas, sabe? Eram pessoas mais próximas de uma organização que hoje a gente quer dizimar.
Então, de falar de racismo, falar de escravidão é falar do hoje. A gente está vendo isso acontecendo o tempo todo, sabe? Então, pegar esses povos originários, entender o que eles passaram, também é parte dessa organização simbólica do racismo. Eles já foram destituídos de si, dos lugares, dos territórios, e eles estão lutando por uma sobrevivência que a maior parte das pessoas de poder no planeta não querem que exista. Então, pensar o racismo é pensar que aquele povo tirado da África, de todo o seu contexto cultural, e jogado meramente para ser servidor, para servir como burros de carga, como pessoas que deveriam servir um sujeito branco, é também pensar nesse genocídio dos outros corpos que ocupavam ali, das outras dissidências que ocupavam ali. Então, esse campo é muito mais complexo do que parece. É muito mais amplo do que parece. Então, a gente está falando de pessoas que foram tiradas desses territórios e foram escravizadas vindo para um outro território totalmente desconhecido, passando por uma outra organização de genocídio do povo que já estava ali. E a gente não olha para isso. E daí a pergunta que a gente faz é, Freud dá conta disso? Onde que Freud estava quando essas coisas estavam acontecendo? Então, pensar o sujeito a partir daí, a partir dessa dissidência, a partir desse sofrimento em si. Então, de uma maneira também muito generalizada, se a gente for pensar em escravidão, se for pensar em tudo que aconteceu nessa época em si, nas incidências da prevalência de um grupo sobre o outro. É um grupo que detinha poder, escravizou um outro povo, fez esse povo, até hoje esse povo está espalhado, não consegue ter uma organização de direitos, uma percepção de si. E daí a gente pode pensar em como não deve ser fácil você não estar na sua terra. Se a gente minimamente atende indivíduos que estão em outro país trabalhando e vê as angústias geradas por esse lugar novo, e desse indivíduo trabalhando em um lugar, imagina ser arrancado, literalmente arrancado do seu espaço para ir para um outro lugar. Como é que eu mantenho a minha identidade? Como é que eu construo a minha identidade? Como é que eu intimamente não permito que o outro tenha uma incidência tão grande sobre mim? Então, é sobre a prevalência de um grupo sobre o outro, violências em si, desenvolvimento de preconceitos, eu mando, você obedece, você não tem direito nenhum, uma desconstrução desse sujeito. E daí pensar a ideologias, religião, sexo, políticas, dimensões pseudocientíficas colocadas a partir desse discurso. Então, se eu categorizo uma população como inferior, eu tenho direito sobre ela, elas são uma propriedade, eles parte do objeto para mim. Eu devo impor a minha religião para essas pessoas. Eu devo simplesmente dizer que a religião dessas pessoas são coisas do oposto da minha religião e tratar isso com determinada violência. E as ideologias envolvidas nesse processo. Como são as organizações de sexo a partir desses diferenciais, não apenas anatômicos, mas internos desse sujeito. Como é que eu vou tratar essas políticas a partir dali? Como é que agora, por uma luta, uma percepção política de expansão desse domínio e da prevalência de alguns pequenos grupos que dizem isso não está certo, eu crio um mecanismo, pelo menos no Brasil, eu crio esse mecanismo de dizer eles passaram por um processo de abolição. Mas será que a escravidão realmente foi abolida? Será que essa construção darwiniana, pseudocientífica, de categorização de raça, ela tem algum poder sobre o discurso que a gente vê na atualidade? Junto com isso, a escravidão em si e a dissidência dessa cultura desses povos. Até hoje a gente vê, tem semana sim, semana não, terreiro sendo destruído. E daí esses lugares que eu falo da gente se posicionar, isso não é porque eu não sou do Umbanda que eu quero a destruição desse aspecto, dessa percepção de si, disso que as pessoas creem, dessa fé.
Então, como é que a escravidão ainda não foi dimensionada no Brasil do jeito que deveria ser? A gente consegue entender essa dissidência desse povo, essa dispersão da cultura, e principalmente a manutenção de alguns grupos que estão aí utilizando a cultura ainda para tentar essa continuidade de manter-se sujeito a partir do seu próprio território, mesmo não estando lá. Uma organização de poder baseada numa subserviência e posterior perseguição pós-abolição. Por que é colocado dessa forma? Porque eles tiveram que estar subservientes a esse grupo de poder europeu e posteriormente a nós, brancos. E essa perseguição pós-abolição, a gente vai para um outro espaço, porque mesmo com a abolição, essas pessoas não tiveram direitos. Essas pessoas foram literalmente espalhadas. Elas foram marginalizadas, elas foram colocadas em margens, sem direito a nada. Por mais que tenha uma coisa ou outra, a gente consiga falar desses assuntos, sabe? Esse não dito que a gente tem que enfrentar todo dia, quando ele começa a incomodar, ele incomoda de verdade. E daí olhar para o mundo a partir de uma percepção mais realista, fica bem mais difícil. E aí, a manutenção se dá disso tudo, dessa exclusão dessas pessoas, a partir de discursos para manutenção de poder, por exemplo, a tal da meritocracia. Ai, a meritocracia, eu acredito na meritocracia. Um sujeito que, desde a criação infantil dele, branca, ele só estuda, ele vai prestar um vestibular, e a pessoa que trabalhou a vida inteira e não conseguiu se alimentar, e teve toda a organização de si prejudicada, vai competir com esse sujeito que teve tudo. Isso é meritocracia? Ai, você não se esforça, você tem que se esforçar mais. Será que é justo? Será que tem aí uma organização de direitos para essas pessoas também? Será que esse discurso, quem tem vontade de fazer, faz, que a gente vê tanto na internet e que hoje em dia vende tanto, será que tem um encontro com o real a partir daí? E junto com isso, o que a gente pode constituir como essa estruturalidade desse racismo? Muita gente nega o racismo estrutural, mas um pequeno olhar, micro-olhar nesse conceito, e uma abertura, obviamente, para uma certa culpa, permite que esse racismo estrutural seja visto, seja percebido. Se dar a oportunidade de olhar para isso é sair do escopo de lugar que a gente está. E é um lugar extremamente desconfortável da percepção do racismo estrutural. Então, historicamente, tem muito mais a ser falado a partir daí. Mas a gente está falando aqui sobre como esse racismo, essa dissidência desses povos, como a gente pode convidá-los a participar da psicanálise, já que estamos no Brasil. Será que a gente pode fazer alguma coisa a partir daí? E o que seria a estruturalidade desse racismo? Eu acho fundamental a gente entender isso desde a base. Racismo estrutural é um conjunto de práticas, hábitos e falas que promovem o preconceito racial de forma enraizada na sociedade. Então, na verdade, o preconceito está aí, já está enraizado. Ele é um processo histórico que se perpetua ao longo do tempo e orienta as relações sociais, políticas, econômicas e culturais. Então, existe essa estruturalidade desse racismo. No Brasil, ele se perpetua desde a escravidão, no início do século XVI. A imposição da cultura dos colonizadores portugueses, a violência e a exploração dos escravizados e a ausência de direitos após a abolição da escravidão deixaram a herança do racismo. Será que dá para a gente se apropriar disso? Será que a gente pode lidar com essa culpa? E como é que a gente vê esse racismo estrutural no dia a dia? Alguns exemplos simples. Discriminação na contratação de emprego. Então, para quem trabalhou no mercado corporativo, sabe que isso acontece. Sabe que a cor é um fator de exclusão automático, na maior parte das vezes. Discriminação no atendimento em restaurantes. Todos nós já vimos alguma coisa em algum momento. Provavelmente não fizemos nada, mas vimos. O uso de termos que remetem à discriminação, como mulato, de branco. O que tem, a quantidade de palavras que remetem à discriminação no nosso cotidiano é gigantesca.
reconhecimento fotográfico de suspeitos influenciados por estereótipos raciais. A gente está falando aí de governos, principalmente aqui em São Paulo, se gabando de colocar uma inteligência artificial para identificar ladrões, pessoas que são buscadas pela justiça, e um letramento digital dessas máquinas simplesmente de tratar todos os negros como se fossem iguais. Tem discriminação para caramba no nosso cotidiano em relação a esse tipo de coisa. E o digital está permitindo que isso aí vá para um outro lugar. Reconhecer a existência do racismo e a necessidade de mudanças, então se posicionar de certa forma, olhar para si a respeito do que é constituído, promover a educação antirracista e o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Porra, a cultura africana é maravilhosa. Sabe? Entender, querer, ter interesse por essa cultura é maravilhoso. Eles têm muita coisa para nos ensinar, essa coisa da querer visitar só a Europa, de querer visitar isso, aquilo. Cara, isso é cansativo demais. Existe principalmente em relação a cores. Quando a gente começa a olhar para cores, quando a gente começa a olhar para racismo estrutural, a gente começa a olhar para outras nuances de cores. Eu acho interessante isso, porque a cultura africana é muito colorida. Ampliar a presença de pessoas negras e indígenas em todas as esferas da sociedade. Fazer isso o tempo todo. Só que cada vez mais isso é colocado num outro patamar. E aí entra um pouco da publicidade, do marketing envolvido, que coloca as pautas que são importantes são apropriadas pelo capitalismo, e daí elas perdem o valor, elas perdem o movimento, elas viram pautas apenas do corporativo. Existem outras formas da gente fazer isso, outras maneiras de pensar o racismo no contexto. E aí eu trago pelo menos 2 imagens para a gente relembrar como é que isso era feito. Assim, imagens de pinturas em si. Pessoas colocadas em navios, chamados navios negreiros, morriam, mais de metade dessas pessoas morriam no trajeto de um lugar para o outro, adoeciam, sempre no jugo do homem europeu branco. A gente tem que se lembrar dessas coisas. E cada vez mais parece que memória está se perdendo nesses contextos. E aí, se a gente pegar uma outra pintura, será que isso ainda não está próximo do que faz no nosso cotidiano? Se a gente pensar na nossa empregada, naquela mulher que faz a limpeza para a gente, no nosso porteiro, sabe, nas pessoas que estão pedindo dinheiro na rua, as pessoas com fome, será que isso aqui acabou? Será que simplesmente acabou isso? Será que isso deixou de existir? E daí fica a primeira grande provocação a partir daí. Sabe, será que isso ainda existe? Será que isso acabou? Será que tais cenas ainda não são comuns? Porque uma educação antirracista coloca a gente num outro lugar. A gente começa a olhar para todos esses lugares. Quando eu comecei o vídeo mostrando o vídeo da Bia Ferreira, sozinha, no palco, cantando sobre o que importa para ela e para a constituição do povo dela, na frente de um grupo de brancos que estavam ali, alguns admirando, sabe-se lá por quais motivos pessoais, e certamente algumas pessoas condenando aquela atitude. Será que essas cenas ainda não são comuns? O quanto de coragem essas pessoas precisam para se posicionar? Junto de tudo isso, nesse esfacelamento desses sujeitos, eles foram jogados para as margens. Abolição, abolição, agora eles são livres, etc. e tal. Eles são livres e vão se virar. Não foi com essa frase que foi dita, mas deve ser algo similar a isso. Tá, já que eles não querem nos servir mais, já que eles querem direito, se danem, se virem. As 2 maiores favelas, eu acho que aqui do Brasil, posso estar errado, a Rocinha e Paraisópolis aqui em São Paulo. A dissidência desse povo, a maneira que eles têm de sobrevivência, a marginalização a partir daí. A gente consegue entender isso? Alguém já entrou numa favela aqui? Eu entrei uma vez na favela e o odor nunca mais saiu do meu nariz.
Porque é uma outra constituição, é um outro mundo, é um paradigma existencial a favela. Andar pela favela, perceber-se pela favela, ser olhado pela favela, olhar a favela. Eu não estou falando isso assim de uma maneira simplista. É transformador. A gente olha a favela como um perigo, a gente tem medo da favela, mas ela é sobrevivência desse povo que a gente está falando hoje. Ela é a maneira que esse pessoal, que essas pessoas conseguiram encontrar de sobreviver. E aí, se a gente olhar a favela como ela foi constituída, a gente vai ter que olhar para o samba, a gente vai ter que olhar para as organizações culturais, que tanto admiramos em alguns momentos aqui na atualidade, mas a gente não admite de onde elas vieram. Eu gosto muito dessa imagem aqui. E eu não sei se vocês já viram essa imagem. Eu acho essa imagem assim, de um simbolismo, de uma semiótica maravilhosa. Eu não sei se vocês viram isso. É Paraisópolis, aqui em São Paulo. Dois ambientes completamente diferentes, dois territórios completamente diferentes, dois espaços separados de dois povos diferentes. Uns com um poder de compra, uma qualidade de vida que está em outro patamar, e os marginalizados. E, geralmente, essas pessoas do lado esquerdo, elas vão trabalhar para muitas dessas pessoas do lado direito. Então, será que isso é justo? Será que isso é nosso? Será que existiu essa abolição? Será que isso aqui não é simbolicamente perceber esse processo de marginalidades? Se a gente for para a psicanálise, a gente consegue atender esse sujeito e consegue atender esse sujeito, da esquerda, da direita. Se esse sujeito da favela nos procurar, a gente consegue abrir uma escuta acolhedora para ele, do mesmo jeito que a gente abriria para esse branco que está desse outro lado direito. Psicanálise sobre marginalidades. E daí a gente tem que destituir a palavra apenas do que ela é colocada dentro de um contexto cultural. Porque a gente pensa no marginal, mas não pensa na borda. A gente não pensa na importância do sujeito e a borda do sujeito. De como isso se dá no contexto subjetivo. E se a gente pensar isso de uma maneira mais ampliada, mais plural, vamos dizer assim, a relação entre direitos e privilégios. Quem tem privilégio? Quem tem direito? Como isso se dá dentro de uma construção de um setting analítico? A gente vai entender esse sujeito se a gente não tentar entender esse sujeito? Sem um certo letramento, será que a gente consegue? Aí vai mais além. Será que a psicanálise está interessada nesse outro sujeito da esquerda? Quanto custa a sessão dele? Quanto custa a sessão do outro? O quanto é o nosso papel social tentar entender o lugar onde nós estamos inseridos? E aí a gente vai pensar. Foi a brincadeira que eu fiz antes. Freud estava onde? Na época de Freud, como é que estava essa tal dessa escravidão? Que a gente lê Freud inteiro e a gente vê pequenas nuances ali, nada muito específico, mas o dito no não dito, o xiste, palavras além das palavras, aquela coisa toda, né? Na época de Freud, o que estava sendo feito é uma reorganização desse sujeito. Ele estava tentando sobreviver. Tinha se dado a liberdade para esse sujeito da escravidão, acabou. Mas se vira aí. Ele estava tentando, minimamente. Ele tinha espaço no set analítico, ele era lembrado pelas pessoas de Viena, na época de Freud, ele era visto, ele era percebido. A obra inteira de Freud diz que não. A gente pode pegar alguns construtos trazidos ali e olhar de maneira diferente de acordo com o mal-estar da nossa época. Mas a grande verdade é que não. Esse sujeito não era um sujeito constituído de um psiquismo, por exemplo. Ele nem era lembrado. Ele estava tentando sobreviver. E provavelmente Viena não estava preocupada de onde ele estava, para que ele estava, o que ele servia, o que ele não servia. Então toda a psicanálise foi eurocêntrica. E se ela é eurocêntrica, será que a gente consegue atender esse sujeito?
Então, de uma maneira geral, Freud não deixou registro sobre a escravidão ou o racismo. Vamos ser honestos. No entanto, é possível analisar o racismo e a escravidão à luz da psicanálise. Dá para fazer isso se a gente pensar a questão do mal-estar da nossa época. A escravidão colonial criou uma condição de invisibilidade e superexposição depreciativa do corpo negro. O racismo, por sua vez, produz estereótipos de inferioridade que podem levar a angústias e discriminação. Esses sujeitos não tinham a menor ideia do que poderia vir a ser psicanálise. E eles eram ou objetos sexuais, ou eles trabalhavam em lugares assim, pocilgas, em subempregos. Me veio telemarketing na cabeça agora. Atos falhos e percepções do mal-estar da nossa época, né? Mas ele não era colocado no postulado freudiano, nas teorias freudianas. Entretanto, lá em Totem e Tabu, a gente pega um pequeno trecho em que Freud dizia algo que considerava os europeus mais civilizados e via povos africanos como infantilizados. Então não é mera coincidência. Então, por que infantilizados e o outro grupo é civilizado? O que é civilização? O que é infantilização? O dito do não dito passa por aí. Organizado a partir daí, pensando no darwinismo social ainda, então a questão biológica, você parar e categorizar pessoas, e aí a gente já traz uma outra palavra importante para cá, que é a eugenia, que sugeria uma evolução humana a partir de corpo, uma comparação entre pessoas negras e animais. Darwin passou por esse lugar. Então, o sujeito negro era muitas vezes comparado a um animal. A gente vê isso claramente em muitos filmes. Se a gente pegar muitos dos filmes da década de 30, 40, essa inferiorização, ela é perpetuada por toda Hollywood. A gente tinha alguns atores que se destacavam nesse sentido, trazendo uma luz para isso, mas, na verdade, até hoje, a piada, o xiste, tudo isso é colocado de alguma maneira estrutural no conceito de cultura que a gente tem da época. Mas por que isso? Porque boa parte do tempo de Freud foi para tentar posicionar a psicanálise como ciência. Então é ciência, não é ciência. O Dunker está brigando até hoje. Sabe? A gente quer que seja ciência. Se for uma ciência que tira esses sujeitos do seu lugar, não permite que eles venham de forma subjetiva, de uma forma sem ser olhado pelo tom da cor, será que a gente quer que seja ciência? E aí criar esse estatuto científico para a raça. O darwinismo passou por aí. A criação de um certo racismo científico. Então, colocar o negro na posição onde ele foi colocado na Constituição racista, pensando na ciência, nós vamos encontrar um monte de texto falando sobre a inferioridade no negro por causa da cor. Ou então da compreensão dele física para trabalhos físicos, mas com uma certa debilidade mental. Existem textos falando que o cérebro do negro é menor do que o cérebro do branco. Tudo isso dentro de uma base, entre aspas, científica. É sobre isso que a gente está falando hoje. Será que a gente deve olhar dessa maneira? E a percepção que eu tive a partir daí me levou para alguns lugares na psicanálise, principalmente por não ter encontrado algo que era importante para mim. Quero entender se o sujeito negro ele está disposto a ser analisado. E não ele está disposto. Mas existe disposição para ele, dentro de uma estruturalidade de racismo. E daí encontrei um cara chamado Frantz Fanon, que acabou com um monte de dúvidas que eu tinha e montou um monte de triplexes na minha cabeça. Quem que foi esse cara? Foi um psiquiatra, filósofo e ativista martinicano, conhecido por sua análise do colonialismo e suas consequências psicológicas. Formado em medicina e especializado em psiquiatria, trabalhou na Argélia durante a Guerra da Independência, onde observou os impactos do colonialismo na saúde mental dos colonizados. Então ele foi lá conversar com os colonizados. Ele foi lá olhar o que estava acontecendo de verdade ali.
E se a gente lê Pele Negras, Máscaras Brancas, o livro é maravilhoso. Só que o livro é extremamente crítico ao conceito eurocêntrico da psicanálise. Ele se manifestou especialmente no Pele Negra, Máscaras Brancas, onde utiliza conceitos psicanalíticos para examinar a alienação e os traumas raciais vividos por povos colonizados, argumentando que o colonialismo impõe uma identidade fragmentada e internaliza a inferioridade nos sujeitos oprimidos. A gente pode pegar nessa frase várias questões importantes para a psicanálise, mas essa fragmentação, essa identidade fragmentada, foi algo que eu quis entender um pouco mais. E no livro ele fala bastante sobre isso, do negro numa determinada posição colocada pelo branco, objetificada, sabe? São meros objetos para nós utilizarmos. Só que Fanon vai mais além. Ele foi muito crítico com a psicanálise freudiana. Ele argumenta que a psicanálise freudiana, ao se basear em uma experiência europeia e branca, não considera adequadamente a realidade do colonizado. Ele critica, por exemplo, a universalidade do complexo de Édipo e mostra como a experiência do negro colonizado está marcada por um trauma social e histórico que vai além das dinâmicas familiares clássicas. Então, aí ele já pontua alguma coisa. Se a gente pensar o Édipo do branco é a mesma coisa do Édipo do negro? Constituições familiares, necessidades, tudo que foi passado em termos de organização de violências. Será que é a mesma coisa? Além disso, ele rejeita explicações que reduzem o racismo ao mero fenômeno individual e inconsciente, insistindo em sua dimensão política e estrutural. Então, se a gente for falar de racismo na psicanálise, segundo Fanon, a gente tem que falar de política. E não de política partidária, mas de política construtivista, a política em si que nos constitui, a estrutura dessa política. A gente está falando de social. E apesar das críticas, Fanon usa ferramentas psicanalíticas para descrever fenômenos como a internalização da inferioridade pelo negro e os mecanismos de defesa utilizados para lidar com a opressão. Até nisso Fanon foi incisivo. Será que a gente usa os mesmos mecanismos de defesa que uma pessoa negra utilizaria? E seu trabalho propõe uma psicanálise mais engajada, atenta às dinâmicas de poder e do colonialismo. Só que como é que a gente vai trazer isso para o set analítico se a gente não enfrenta o fato do colonialismo estar presente no dia a dia da gente? A gente não consegue nem falar sobre isso. A gente até ouve, tem posts de Instagram, etc e tal, mas como é que a gente mesmo, até como pares, assim, a gente está disposto a falar sobre isso? Qual é o meu lugar de fala a partir daí? E eu lembro que esse livro me abriu um monte de portas. Ele me abriu um monte de construções a respeito de como fazer uma psicanálise mais voltada para uma pessoa no Brasil. Tinha respostas, não tinha respostas, tinha mais perguntas, mas ainda assim movimentou o meu interesse de conhecimento. E aqui, no Pele Negra, Máscaras Brancas, do livro dele, a gente pode pensar conceitos importantíssimos como alienação e consciência racial. Ele traz a importância do branco entender os conceitos de raça. Ele traz a psicologia do oprimido a partir daí, como é que um sujeito oprimido observa o mundo ao seu redor. A língua como instrumento de dominação, então, a constituição da língua, da linguagem, do verbal, do não verbal, mas principalmente de como as pessoas podem organizar situações de poder através da língua, através do que incide sobre cada um desses sujeitos. Então, se eu estou num território que eu não falo a língua, será que necessariamente eu consigo me comunicar em uma expressividade latente? Será que eu vou conseguir falar sobre o que realmente preciso falar? Desejo e relações interraciais, ele fala bastante sobre isso, de que o negro ele é colocado num determinado lugar, objetificado, do falo sempre ereto, da percepção do negro com falo gigantesco, ou então do branco querendo a mulher negra, e como ela serve simplesmente para aliviar as necessidades do branco. Só minimamente esses 4 itens, a gente já tem que pensar como é que eles se inserem no contexto do set analítico. A partir daí, pensar também o racismo como violência psicológica. Então, como nós vamos acolher esses sujeitos a partir daí? Se a gente não tiver minimamente
organizado para nós como acolher esses sujeitos, como organizar uma escuta para eles. E eu lembro que quando eu li o Peles Negras, Máscaras Brancas, eu fiquei com esse negócio que ele trouxe, que ele traz muito incisivo para ele, de como é que o negro se posicionava no mundo a partir dessa visão eurocêntrica. E eu até brinquei com a inteligência artificial para ver se a inteligência artificial entendia o que eu estava querendo dizer sobre Fanon e se Fanon era relevante. E ela acabou até trazendo uma imagem interessante, pensando o postulado de Fanon para isso, pensando essa nova camada de subjetividade incidida pela construção colonial. Então, na época, o que eu pensava? Cara, existe um assujeitamento em cima de um assujeitamento. Foi a maneira que eu tive de organizar isso para mim. Então, se eu for atender um sujeito negro, se eu for abrir uma escuta, um set analítico para um sujeito negro, eu tenho que pensar que existe uma camada antes de chegar nesse outro lugar. Essa é uma camada gerida e organizada pelo branco. E daí, para se posicionar no mundo, para se inserir em grupos, esse negro, muitas vezes, ele se assujeita no próprio assujeitamento. Então, foi a maneira que eu consegui pensar e estudar um pouco mais sobre isso. Até que veio a Neuza Santos Souza, que trouxe o conceito de ideal de ego branco, que a gente vai falar daqui a pouco. E mudou toda a minha percepção de como atender essa conceituação do racismo. Lembrando um pouquinho, e faz muito sentido o que ela faz do ideal do ego branco. O que é o eu ideal? É aquilo que nós gostaríamos de ter sido na expectativa dos nossos pais ou da relação com o outro. Então, sou eu me impondo com o meu ego. A idealização desse ego para mim mesmo. Organiza as minhas angústias em relação ao que eu posso oferecer ou deixar de oferecer. Só que para Freud, a gente passa pelo Édipo, pela organização da castração, e daí eu me posiciono no mundo de uma forma diferente. E daí eu desenvolvo um ideal do eu, ideal do ego, que nos diz como organizar nosso desejo a partir de ideais pessoais, mas também focado na expectativa dos pais, dos cuidadores, da organização social. Esse ideal do eu nos insere em grupos, nos insere na sociedade. A gente vai o tempo todo brigar com isso. Nosso eu ideal, nosso eu ideal do eu. Nosso ego ideal, nosso ideal do ego. Só que ter um ideal do ego branco faz todo sentido para a constituição do negro. Por quê? Porque se eu estou numa camada dominante branca, eu preciso caminhar de alguma forma por ali. Então, muitas vezes eu espelho o meu desejo nesse desejo trazido pelo branco. Junto com tudo isso, a pergunta que eu trago para vocês é: se existe esse tecido de subjetividade que a gente está falando, se ele continua aí, permeando todas as nossas estruturas discursivas, como é que ele se entrelaça com a psicanálise? Se eu me assujeito, se o meu ideal do eu tem uma outra camada, se eu tenho essa incidência toda de sofrimento que eu não consigo nomear porque eu não tive a experiência desse sofrimento, como é que a gente pode trazer toda essa discussão para a psicanálise? E a gente tem algumas possíveis respostas a partir daí. E eu gosto sempre de pensar que a cultura é o que vai nos trazer impacto para essa visão de coletivo. Então, eu acredito fielmente que a cultura tem esse poder. Tem esse poder da gente manejar as coisas e se inserir e caminhar em determinados lugares que normalmente a gente não caminha. Então, a cultura negra, por exemplo, ela está intrinsecamente ligada e conectada à nossa vida, seja ela através da música, seja ela através do cinema, sem a gente nem perceber muitas vezes. A gente pode pegar conceitos mínimos sobre isso, por exemplo, rock and roll. Se a gente for lá no rock and roll, a constituição do rock and roll, ela é uma constituição negra. Ah, mas não é assim, etc e tal. Minimamente a gente vai conseguir chegar ali. Se a gente olhar para outros lugares, vai de interesse nosso em querer conhecer essas culturas. E daí essa organização da cultura, ela é importante para nós, exatamente porque ela muda o sujeito. E aí eu vou dar um pequeno exemplo meu de um filme de 1988, 89, chamado Faça a Coisa Certa. Eu tinha lá meus 14 anos na época. Trabalhava numa locadora. Ninguém
nem tinha interesse nesse tipo de filme, mas acabou caindo lá na locadora, acabou o dono comprando, e lá fui eu assistir o Faça a Coisa Certa. Esse é o primeiro grande filme do Spike Lee, o primeiro grande filme que mostrou o que Spike Lee estava a fim de dizer sobre as relações humanas e nas relações de raça. E aqui eu vou fazer uma pequena, interromper uma pequeno momento, simplesmente para mostrar um outro vídeo. Esse é um pequeno trecho, não sei se vocês assistiram Faça a Coisa Certa, mas é um pequeno trecho do filme em que... Faça a Coisa Certa, o que é? É um filme que mostra um negro que trabalhava numa pizzaria num bairro, o Brooklyn, que é basicamente um bairro de italianos e, na década de 80, de negros. E como essas diferenças de linguagem, haviam latinos, era um caldo cultural naquele bairro. E como isso se entrelaçava entre as diferentes culturas, diferentes linguagens a partir dali. E essa cena especificamente ficou na minha cabeça por muito tempo, porque a partir dela eu comecei a olhar para outras coisas na constituição do racismo. E é uma cena boba, mas é uma cena pequena e curta que atravessou o meu psiquismo a ponto de me fazer interessar por outras camadas relacionadas ao assunto. Por isso eu falo da importância da cultura. Então esse é um pequeno trecho em que o personagem principal encontra com outro personagem fundamental ali também para o andamento da cena. Move! Planet. World. Where you headed to? I'm going to get a slice. You going down the south? Word. I gotta make these deliveries and I'll check you back there, right? On the rebound. Bet. All right. Oh, shit. Let me check it out. That's the hype. Newest, latest. Let me tell you the story of right hand, left hand. It's a tale of good and evil. Hey. It was with this hand that Cain iced his brother. Love. These 5 fingers, they go straight to the soul of man. The right hand, the hand of love. The story of life is this. Static. One hand is always fighting the other hand. And the left hand is kicking much ass. I mean, it looks like the right hand love is finished. But hold on, stop the presses, the right hand's coming back. Yeah, he got the left hand on the ropes now, that's right. Yeah, ooh, it's a devastating right, and haters hurt. He's down. Ooh, ooh, left hand hate KO'd by love. If I love you, I love you. But if I hate you, Here it is, love and hate. I love you, bro. Bet. Read Raheem, check you later. Peace. Voltando. Então, essa pequena história do amor versus ódio, e como essas coisas são ambivalentes e elas caminham entre si, ficou na cabeça do Sandro lá de 14, 15 anos e fica até hoje pensando nessa ambivalência. Se a gente for pensar em psicanálise, a gente trabalha essas ambivalências o tempo todo. Mas como a cultura pode ser transformadora para algumas coisas. E como nós nos apropriarmos de espaços de cultura relacionados a isso, pode fazer a diferença também, junto com os pares, junto no discurso mais amplo, junto numa pluralidade. Porque, na verdade, o que pegou para mim mesmo nesse pequeno discurso do Radio Rahim é assim, é ao final. Se eu te amo, eu te amo. Mas se eu te odeio, entende? Essa é uma constituição de uma observação que passa por nós, nos atravessa e fica, de alguma maneira, para nós ali, a percepção de cultura,
ali dentro disso. Então, se nós não conversarmos sobre isso, se a gente não ocupar determinados espaços a respeito disso, a gente não vai falar sobre isso efetivamente do jeito que deveria ser falado. Então, existe um impacto cultural que atravessa o sujeito no singular, mas que perpassa o coletivo. E quanto mais nós falarmos sobre isso, seja culturalmente, seja em palestra, o que for, talvez desde muito cedo, junto com os nossos filhos, junto com os nossos adolescentes, talvez a gente consiga construir cidadãos mais constituintes de si. E aí eu levo para um outro lugar da cultura, agora trazendo para cá, que é, eu não sei se vocês conhecem o Baiana System. O Baiana System é uma música de afro-rock. Sabe? O afro tendo uma função de discussão semiótica a partir da música. Sabe? É uma banda que fala muito nas letras, fala muito no som e fala muito na ambiguidade trazida a partir de uma percepção de si do negro. E que eu acho fundamental para que ela seja elaborada de algumas maneiras. Porque o que a gente está falando ali? De uma apropriação cultural em Salvador. E de como a gente olha muitas vezes, a gente olha simplesmente para essas pessoas estão usando máscaras. Mas todo o contexto do Baiana System, o navio pirata, ele traz essa coisa de invasão, essa coisa de um recolonialismo, essa uma coisa de uma percepção de que nós somos sim colonizados e precisamos falar sobre isso. E a abertura disso é muito ampla, que a partir das máscaras, a partir do contexto semiótico, a partir do design, a partir do rosto, a partir da linguagem não verbal, a gente consegue falar de racismo. Mas a gente tem que se interessar pouco por isso. A gente tem que minimamente se perceber dentro desse contexto. E o Baiana System, ele é um projeto também extramusical. Ele é um projeto multimídia. Então, pensar assim, como é que a gente pode organizar a psicanálise em si, e daí os espaços que a gente ocupa, pensando a estética como elemento de contracultura. Será que a gente consegue ir para alguns lugares assim? Se a gente não consegue vivenciar o sofrimento do negro, será que participar dele e a admissão de uma determinada culpa e participação nesse coletivo não nos faça acolher melhor dentro do set analítico? Se eles falam tanto sobre isso, se eles se posicionam sobre isso, se eles trazem isso de uma maneira consistente, seja no brincar, seja no frevo, seja no carnaval, seja no que for, será que nós não conseguimos olhar para isso de uma forma diferente? Será que a cultura não poderia nos auxiliar a partir daí? E hoje eu estou cheio de videozinhos, né? Eu vou mostrar outro videozinho aqui. Que é o próprio Baiana System. Eu não sei se vocês conhecem essa música, mas é um projeto multimídia e que pode falar muito com a gente. Pode nos ensinar bastante sobre como conversar, sobre como abrir escuta. Você já passou por mim e nem olhou pra mim. Você já passou por mim, passou e nem olhou pra mim. Acha que eu não chamo atenção? Acha, engana o seu coração. Acha que eu não chamo atenção? Não tem cor, não tem cara, começou, não vai parar. Coração vai disparar, não tem como dedura. Ninguém viu, ninguém acha você. Invisível, ninguém acha você. Tá maneira de ver, maneira de ser, maneira de crer, maneira de ver. Tá na metade, quero te ver na cidade. Todo mundo busca, ninguém acha você. A cidade assusta, mas vai amanhecer. Você já passou por mim, passou e nem olhou pra mim. Você já passou por mim e nem olhou pra mim. Acha que eu não chamo atenção? Acha, engana seu coração. Acha que eu não chamo atenção? Engana seu coração.
Noronha, várias formas pra tentar te prender. Bate bumbo, bate caixa, bate coxa, bambu. Bate se precipita que o copo é bom de render. Cada palavra que tu guarda na boca vira baba. Filosofia eu adquiro, lendo grande e sai baba. Até eu sou chava, no sertão esgonzado. Beleza tá dobrada, aqui se faz, aqui se paga assim. Você já passou por mim, passou e nem olhou pra mim. Você já passou por mim e nem olhou pra mim. Acha que eu não chamo atenção? Engana seu coração. Acha que eu não chamo atenção? Passou por mim, passou por mim, passou por mim. Olhou pra mim, olhou pra mim, olhou pra mim. Chama atenção, chama atenção, chama atenção. Seu coração, seu coração, seu coração. People. A gente talvez não consiga constituir 100% assim, do que está trazido na semiótica ali, exatamente porque a gente não viveu muitas daquelas coisas. Mas existem símbolos suficientes para a gente abrir um espaço de discussão gigantesco. É interessante ouvir falar de Salvador, por exemplo, e ver aqui, tem uma parte no clipe que mostra a pessoa grafitando. É interessante como em alguns lugares as pessoas passam e falam assim, mas assim sempre passou por aqui. Entende? E como é colocado o corpo negro, muitas vezes, numa determinada posição e depois numa outra. Mas levar a uma organização crítica a respeito daquilo. A gente pode falar de vários momentos assim dessa banda e de muitas outras. Se a gente olhar para Criolo, por exemplo, a gente tem 1 milhão de possibilidades de discursos psicanalíticos na relação com a raça, com o racismo em si. A pergunta é, a gente está disposto a conversar sobre isso? A gente consegue se despir de alguns preconceitos e olhar para isso? Então, pensar em termos de experiências, uma coisa simples, que a gente muitas vezes ouve, escuta, é quantos de nós brancos temos medo de entrar em um mercado ou numa loja? A gente tem esse medo? Pergunta para um negro. Pergunta se ele for no shopping, na Riachuelo, em qualquer outra loja, ele é observado o tempo todo. Uma das coisas que eu passei também na infância foi, já era um pouco mais velho, e eu estava voltando de um baile, uma festa, eu tinha um amigo negro, o Anderson. E a gente voltando, era 11h30 da noite, no domingo, etc e tal, a polícia decidiu parar, eram 7 garotos, eu e mais 6. A polícia pegou todos nós, os 6 brancos, colocou de lado, e só o Anderson foi revistado. Essas coisas criam marcadores em nós. Essas coisas criam incômodos. Então, quanto nós temos esses medos subjetivos, esses medos que são sentidos pelo negro o tempo todo nas vivências deles. E daí uma outra cena para vocês que acabou comigo. Foi há alguns anos, eu não sei se vocês lembram do Genivaldo. Genivaldo foi colocado... É até difícil para eu falar, porque eu realmente senti o impacto desse dia. Foi feito uma câmara de gás, o Genivaldo. Todo mundo viu. 2 policiais decidiram fazer isso por conta própria. Assim, 2022, se não me engano. O quanto a gente tem que falar de racismo? Talvez bastante, né? Junto disso tudo, talvez a gente precise dar alguns passos para trás e pensar no letramento racial, entender realmente isso. Mas será que nós estamos dispostos a isso? O que seria o letramento racial?
letramento racial nos ajuda a reconhecer o impacto do racismo na sociedade, promove a valorização da diversidade e da equidade, contribui para uma construção de cultura institucional antirracista, prepara professores e alunos para lidar com a diversidade racial. Junto com isso, também nos ajuda a reconhecer e questionar estereótipos, preconceitos, discriminações, injustiças raciais, identifica e reconhece privilégios e desigualdades, aprender a criticar e combater atitudes racistas, valorizar as experiências e contribuições de diferentes comunidades. Para a psicanálise, o letramento racial pode ajudar a interseccionalidade dos sujeitos e as incidências do mal-estar. Então, a gente tem caminhos. Só que depende muito de nosso interesse, de como nós vamos organizar isso de alguma forma. Então, se a gente já entende que estamos no Brasil e o setting analítico pode ser aberto para os negros de uma maneira mais efetiva, sem que essa incidência eurocêntrica permeie todo o nosso acolhimento, talvez a gente tenha espaços aí de construções, não? E aqui eu vou trazer, a partir daqui, alguns autores que fizeram diferença para mim nessa reorganização e principalmente dessa provocação da psicanálise na relação com o racismo, tá? Lembrando, conhecendo primeiro psiquiatra que começou a se mexer em relação à psicanálise, o Juliano Moreira, um médico psiquiatra baiano e um dos pioneiros da psiquiatria no Brasil, filho de uma ex-escravizada, destacou-se por sua luta contra teorias racistas que associavam a loucura à ancestralidade africana. Loucura à ancestralidade africana. Diretor do Hospício Nacional de Alienados, modernizou o tratamento psiquiátrico no país, defendendo abordagens mais humanizadas. Embora não fosse psicanalista, teve contato com as ideias freudianas e ajudou a introduzir debates sobre a psicanálise no Brasil, influenciando gerações de psiquiatras a considerar fatores psicológicos e sociais na compreensão das doenças mentais. Aqui é interessante, eu mantive essa foto para entender o processo de branqueamento desses negros tão importantes para a nossa história. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais o Juliano, tem um livro muito legal sobre ele, uma biografia dele. Vale muito a pena. Junto com tudo isso, a gente não pode deixar de falar de Virginia Picudo. Foi socióloga, psicanalista brasileira, pioneira na psicanálise no Brasil, ascendência italiana e africana, aí a interseccionalidade trazida por Fanon. Destacou-se como a primeira pessoa não médica a se tornar psicanalista no país. Sua dissertação sobre preconceito racial no Brasil foi inovadora ao abordar a questão racial sob uma perspectiva psicanalítica. Atuou na formação de novos psicanalistas e na fundação da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Ela foi altamente influenciada por Melanie Klein, contribuiu para a introdução da psicanálise infantil no Brasil e para a democratização do acesso à psicanálise na sociedade. A Virginia Picudo ela é essencial. Em quantos cursos a gente ouve falar dela? Quantos lugares que a gente ocupa, que não sejam ocupados pelos próprios negros, a gente ouve falar da Virginia Picudo. Esse texto dela, esse livro dela, essa dissertação dela é fantástica. Abriu as portas para várias outras pessoas que vieram depois. Inclusive, a Neuza Santos Souza. Fundamental da psicanálise, quando a gente fala de psicanálise brasileira e psicanálise antirracista. Foi uma psiquiatra, psicanalista brasileira, conhecida por sua análise sobre os impactos psicológicos do racismo. Tornar-se negro é fenomenal. Explorou como a discriminação racial afeta a subjetividade da população negra, usando conceitos psicanalíticos para discutir a internalização da inferioridade e os desafios da construção de uma identidade positiva. Aqui o texto onde ela traz essa questão do ideal do ego para o negro, o ideal do ego branco. O ideal do ego é o domínio do simbólico. Então, antes do ideal do ego do negro, ele constrói simbolicamente um outro ideal do ego branco. Simbólico quer dizer articulação de vínculo. O negro que elege o branco como ideal do ego engendra em si mesmo uma ferida narcísica, grave e dilacerante. Eu, como condição de cura, demanda ao negro a construção de um outro ideal do ego que lhe configure um rosto próprio, que encarne seus valores e interesses, que tenha como referência a perspectiva a história. Isso é fundamental, porque eu já tive casos de atendimento de analisantes negros, existe essa camada.
Existe essa coisa que a gente tem que passar. E a gente sabe, com um letramento mínimo, a gente sabe que aquele não verbal, aquele não nominado, aquele não dito, precisa ser dito. E daí, sessão a sessão, até trazer a questão do racismo, demora. E aí tudo muda. Eu já ouvi algumas vezes, tipo, nossa, será que os meus amiguinhos da escola estavam sendo racistas comigo? Para mim, branco, era óbvio que estava sendo. Por quê? Racismo estrutural. Então, essa construção do ego ideal branco é fantástica. Eu recomendo muito que vocês vejam a última entrevista da Neuza Santos Souza, depois eu compartilho lá com vocês essa entrevista, porque logo depois ela cometeu suicídio. E ela deixou esse registro num papo com o Lázaro Ramos, extremamente rico para a psicanálise. Achille Mbembe, historiador, filósofo e teórico político camaronês, conhecido por suas análises sobre colonialismo, racismo e necropolítica. Uma palavra fundamental para quem está a fim de pensar a psicanálise antirracista. Sua obra examina as formas contemporâneas de dominação e violência, especialmente na África e no mundo pós-colonial. Embora não seja psicanalista, Mbembe dialoga com a psicanálise ao explorar como o colonialismo molda subjetividades e impõe traumas históricos. Suas reflexões sobre a memória, o desejo, a construção de identidade racial ressoam com temas psicanalíticos, especialmente na compreensão do inconsciente coletivo e dos impactos psicológicos do racismo estrutural. Necropolítica. É assustador. É assustador de tão real. Isildinha Nogueira. É outra, sabe, fundamental ali. Ela é psicanalista, ela é uma professora, reconhecida por seu trabalho sobre raça, identidade e subjetividade. É formada em psicologia, psicanálise, e suas pesquisas se concentram nos efeitos do racismo na constituição psíquica dos sujeitos negros. E Por que Não Sou Negro é um texto fantástico. Discute a negação da identidade racial na sociedade brasileira, utilizando a psicanálise para analisar os impactos do racismo na autoimagem e nos processos inconscientes. Sua contribuição amplia o debate psicanalítico ao incluir a questão racial como elemento central na formação da subjetividade. A cor do inconsciente é fundamental para isso que a gente está fazendo hoje. Significações do corpo negro. Lélia Gonzalez, intelectual, antropóloga, filósofa, ativista, pioneira nos estudos sobre raça e gênero, fundadora do MNU, articulou as relações sobre racismo, machismo e colonialismo na formação da identidade. Embora não fosse psicanalista, ela também utiliza muitos conceitos da psicanálise. É interessante, né, isso. Como quando a gente fala de subjetividade do negro, a psicanálise ela precisa estar presente. Ela tem algo a ser dito ali, por mais que Freud não tenha trazido. Internalização da inferioridade pelos negros. Seus trabalhos destacou a importância da linguagem e do inconsciente na construção de identidade racial. Aproximou-se muito de Freud e Fanon para compreender os impactos do racismo estrutural. Lugar de Negro. É o que eu recomendo para vocês, mas eu tenho certeza que vocês já leram algum ou passaram por algum lugar, ou de Lélia Gonzalez era citada, porque ela é fundamental também. Cida Bento, psicóloga, pesquisadora, ativista, reconhecida por seu trabalho sobre racismo e desigualdade social. Ela é doutora em psicologia social, dirige o CERT e foi nomeada uma das personalidades afrodescendentes mais influentes do mundo. Sua relação com a psicanálise se dá na análise dos efeitos do racismo na subjetividade, especialmente em sua reflexão sobre o pacto da branquitude, mecanismo inconsciente de manutenção dos privilégios raciais. Utiliza conceitos psicanalíticos para compreender como o racismo estrutura relações de poder e impacta a identidade negra. Pacto da branquitude. Não dá para a gente falar sem falar de pacto da branquitude. A gente fala de psicanálise, uma psicanálise antirracista. E indo já direcionando para o final do nosso encontro de hoje, eu queria trazer a Djamila Ribeiro. Algumas pessoas não gostam muito da maneira que ela se posiciona, mas tem um livrinho dela que eu acho que é fundamental, pelo menos para dar aquele grande start antirracista na gente. Pela simplicidade de colocar as palavras,
e pelo impacto que elas têm na observação do sujeito. Ela é reconhecida por sua atuação na luta de direitos das mulheres negras e pela promoção de estudos sobre o feminismo negro. Autora de livros como O que é Lugar de Fala e Pequeno Manual Antirracista, ela utiliza a psicanálise as suas análises sobre o racismo estrutural e seus impactos na construção da identidade negra. Embora ela também não seja psicanalista, ela dialoga com a psicanálise ao explorar racismo e sexismo, como isso habita a subjetividade e a psique das mulheres negras, defendendo a importância do autoconhecimento e da cura psíquica no processo de resistência e empoderamento. E aí é o Pequeno Manual Antirracista. Junto com isso, trazendo tudo isso para vocês agora, e trazendo a provocação, já direcionando para o final mesmo, eu gostaria de pensar em camadas, sobre como são essas camadas, sobre camadas de uma subjetividade do negro. Então, por exemplo, ele já tem que lidar com alguns conceitos muito complexos, como o identitarismo, por exemplo. Junto com isso, se a gente pegar minimamente o pacto da branquitude, já é uma outra parte dessa camada. Junto com isso, tem todo o contexto de linguagem e cultura a que ele é colocado, ao que nós somos suscetíveis, ao que nós criticamos, ao que nos interessa, o que nós não nos interessa em relação à cultura expandida. Existe um enfrentamento daí, colocando fé, colocando dogmas, a constituição do territorialidade do sujeito negro, pensando numa linguagem e cultura expandida. Então, é mais uma parte dessa camada. Pensar do enfrentamento desse eurocentrismo, essa dúvida que se existe, essa percepção de si, que muitas vezes é eurocêntrica e fundamentada por Portugal, Espanha, colonizadores e essa coisa toda, e daí as coisas vão começando a se entrelaçar a partir de incidências desse sujeito. Pensar no colonialismo a partir daí, trazendo simplesmente alguns desses conceitos, são partes desses conceitos. Racismo estrutural, que é algo que a gente falou um pouco hoje aqui, é mais uma camada dentro dessa constituição toda subjetiva do sujeito, e que no meio de tudo isso, antes de chegar no que a gente realmente precisa dentro de uma construção de set analítico, tem todas essas camadas, para que a gente possa, talvez, passando por essas camadas, começar a falar sobre o inconsciente. Isso cabe a nós também. Isso cabe a ele está disposto, ele quer ir para o setting. Mas será que a gente consegue atravessar essas camadas a partir de um letramento, a partir de uma organização simbólica de cada um de nós, enfrentando os nossos próprios preconceitos, a nossa culpa? Será que a gente consegue falar um pouco mais sobre isso? Por que é importante pensar que a gente precisa enfrentar isso? Porque não é só o racismo em si, é tudo que ele engloba, é toda a constituição de opulência de um sujeito sobre o outro, organizações de poder. E daí, pensar assim, que entender a estruturalidade do racismo é acolher o sofrimento que não sentimos. E aí eu estou falando da minha posição, do meu lugar, por isso que eu coloquei lá no começo. Mas podemos escutar a partir das experiências. Então, será que a gente está disposto a escutar isso de um outro lugar, e não um lugar eurocêntrico? Qual é o nosso lugar de fala? Qual que é o nosso lugar de escuta? São perguntas importantes para nós, dentro disso. Porque se a gente não pergunta, se a gente não organiza a memória, se a gente não escuta minimamente o sujeito, as coisas retornam. As coisas voltam, as coisas são permitidas, as coisas são normalizadas. E aí a gente está falando de Freud, está falando de construção eurocêntrica, e nós estamos em 2025 e o cara fez isso em rede nacional, mundial. Ele simplesmente fez. Abre aspas, quando giro o botão do meu rádio e escuto que nos Estados Unidos os negros são linchados, digo que mentiram para nós. Hitler não está morto. Quando eu giro o botão do meu rádio e fico sabendo que judeus são insultados e desprezados, pois digo que mentiram para nós. Hitler não está morto. Quando eu giro, enfim, o botão do meu rádio e ouço dizerem que na África o trabalho forçado está instituído, legalizado,
eu digo que verdadeiramente mentiram para nós. Hitler não está morto. Isso foi dito por Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. É sobre isso que a gente está falando. É sobre isso que uma cultura, que uma visão extramuros passa para nós. Porque no final, eu costumo pegar essas coisas da atualidade. Só essa semana, a gente tem uma ofensiva conservadora contra o rap e contra o funk, usando uma tal apologia ao crime. Sabe, estão querendo criminalizar a cultura. E junto com isso, o povo do MBL, que pega um negro para si, dentro desse ideal do ego branco, eles estão tentando mudar o conceito de racismo na lei. Lembrando que o Kim Kataguiri defendeu que a gente deve, sim, falar sobre nazismo abertamente, junto com o Monark. Eles acham que tem que existir um partido nazista no Brasil. A desculpa da liberdade de expressão. Então, se a gente não organizar esses afetos, esse saber, esse conhecimento, a tendência é que eles voltem com uma intensidade muito mais poderosa do que o que a gente tem hoje. E a gente tem poder nessa organização da psicanálise, porque a psicanálise é o único lugar de abertura de escuta em que o sujeito pode tratar demandas de si próprio que nós nem conhecemos. E aí eu quero terminar o papo de hoje com uma frase de um professor meu, José Geraldo D'Amico. A história da mestiçagem no Brasil é uma história de estupro, com uma ideia diretamente ligada à ideia de objeto e objetificação. Esse talvez seja o lugar onde o negro chega no set analítico. Cabe a nós, em muitos momentos, termos essa amplitude de escuta, essa escuta mais plural, para a gente se desfazer de um monte de coisa nossa na relação com preconceitos e as nossas próprias máscaras, para um acolhimento mais efetivo. E era sobre isso hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Algumas referências. Estou lendo um livro, ainda não indico efetivamente, porque eu não terminei. Chama Colonialismo Digital, um livro mais recente. Está interessantíssimo. Se for realmente legal, eu vou espalhar isso em alguns lugares. Continuo estudando Psicanálise Brasileira, da professora Fernanda Canavese e do João Birman. Acho que tem muito lugar para a gente explorar aí nesse livro. Não sei se vocês viram um documentário chamado Picho. O Picho, tão conflagrado, tão criticado, ele é linguagem. E é legal entender a linguagem do Picho. Existe um documentário sobre Frantz Fanon, sobre o livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Eu achei, mas não achei a legenda. Então, vou trabalhar para ver se realmente faz sentido a gente ter em algum outro momento. E um pouquinho, assim, que engloba um pouco do que a gente está falando hoje, não sei se vocês conhecem essa animação brasileira, uma história de amor e fúria. É uma história de uma relação de um casal que atravessa os tempos e vai até o futuro. É fantástico, eu acho maravilhoso. É de um cara chamado Luiz Bolognese. Se vocês, eu acho que não tem streaming nesse momento. Eu acho que eu tenho isso, tá? Em algum momento, gostaria de marcar com vocês, porque teve a Maria Rita Kel. Ela está sendo cancelada durante as 2 últimas semanas, porque ela teve uma fala muito complexa sobre identitarismo. E eu acho que, como ela é uma psicanalista, a gente pode falar um pouco, sim, sobre isso e desse posicionamento elitizado, burguês da psicanálise, muitas vezes. E se vocês não conhecem o espaço do professor Hernani, Filosofia, Cultura e Política, eu gosto muito daquele lugar. A gente aprende muito com o professor Hernani. Eu vou deixar aí também o link, caso vocês queiram saber mais, tá? Enfim, daqui a 2 semanas a gente vai falar desse filme proibido, proibidão, Cão Branco. Se vocês, acho que a maior parte de vocês já vai fazer parte do debate lá, faça parte, vai ser muito interessante, porque é uma visão diferente, não é uma visão realmente que cutuca, não sei se vocês já viram, mas cutuca a gente, cutuca a responsabilidade do branco sobre determinadas atitudes. Então, Cine Psicanálise daqui a 2 semanas, Cão Branco. Enfim, a grande provocação do projeto Extramuros é implicar vocês sobre uma psicanálise plural que amplia a visão crítica de mundo, com conceitos que podem auxiliar na criação e manutenção de manejos clínicos. Nós somos singulares na subjetividade,
coletivos nas trocas. E se vocês saíram com mais interrogações do que exclamações, eu já fico satisfeito. Espero que tenha sido útil para vocês. Provavelmente, mês que vem, a gente vai falar de perversões. Já estou organizando alguma coisa aqui. A Ana Mari provavelmente vai gostar, então acho que vai ser interessante. Gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço demais por vocês estarem aqui. Vamos trocar um pouco. Fiquem à vontade para falar. Somos poucos, mas somos importantes. E é isso.